A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos nos assentar, irmãos? Se você tiver com a sua revista, quiser acompanhar aí na sua revista, página 4. Feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento, nós queremos abençoar, queremos declarar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar nessa hora, que cada um vai receber uma porção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos igreja. Senhor, há uma unção disponível para nós nessa noite. O Senhor escolheu cada um para estar aqui, e é por isso, ó Deus, eu quero profetizar, que a palavra não voltará vazia, mas a palavra vai cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dos nossos irmãos. Senhor, eu oro por eles. Ó Pai, eu os abençoo, e eu te peço, ministra o coração de cada um. Por isso nós oramos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? A palavra de Deus lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 26, versículo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto. E esse texto tem tudo a ver conosco como igreja. Num culto como esse, no qual você se abre para o Espírito Santo, você começa a perceber a unção de Deus, a presença de Deus. Você sabe, a presença de Deus, ela nos desperta, ela gera fome em nós, ela gera um encargo, um desejo no nosso coração. E Davi não era diferente. Eu gosto de dizer que Davi, ele viveu numa dispensação, mas ele creu numa outra dispensação. Davi foi alguém que creu na graça de Deus, e ele experimentou da graça de Deus, porque ele desejava algo maior. Muitas vezes as pessoas, elas nos acusam e elas dizem que, não, porque na videira eles não pregam o Velho Testamento, eles gostam apenas de ficar com o Novo, e eles ficam falando da graça, e na verdade, elas deturpam tudo aquilo que nós ensinamos neste lugar. Mas hoje eu quero usar esse exemplo de Davi para despertar no seu coração o desejo de viver uma vida plena, o desejo de viver o melhor de Deus. Hoje, o tema da palavra de hoje é os 4 lados do altar. E através de um desejo, do encargo de Davi, poder despertar você a viver essa vida abundante em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? A palavra de Deus lá no livro de Salmos 26, versículo 6, a palavra de Deus diz: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Sabe, essa palavra inocência aqui, para Davi, ela poderia significar lavar da culpa, lavar dos pecados. É o mesmo que eu chegar para você aqui e falar: olha, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, agora já não existe mais culpa, não existe condenação, o diabo não tem mais poder contra a sua vida. Na verdade, eu quero dizer para você, não tem mais mácula, não tem sujeira no seu corpo. Alguém pode dizer amém? Eu estou te contando porque essa é a atitude de Davi, e a mesma atitude que nós devemos ter. Nós fomos justificados em Cristo Jesus, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e é esse sangue que cobriu todo o pecado, para que eu e você pudéssemos então viver essa nova vida, sem condenação, para que nós pudéssemos viver essa vida cheia da graça, cheia do poder de Deus. Alguém pode falar: pastor, como assim? É isso mesmo, é você compreender a obra do Senhor na sua vida, porque a obra do Senhor é uma obra que Ele veio e pagou o preço por todos os seus pecados. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 11. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 2 Coríntios, versículo 21. Rola para mim. 5, 21, é só rolar para baixo. Isso. A palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Fôssemos feitos o quê? Coloca a sua mão no seu peito, fecha seus olhos por um instante, repita comigo, fala assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, na cruz,
Ele morreu no meu lugar e pagou o preço de toda dívida, para que hoje eu pudesse ser lavado, purificado, santificado em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Preste atenção. Em outras palavras, é o mesmo que Davi fez. Lavou as mãos na inocência. Pastor, o que significa isso? Significa que não tem mais como o diabo te acusar, porque se ele lavou, já não existe mais pecado. Se ele lavou, não existe mais sujeira. Mas aí o que Davi fala na parte B? Volta lá para mim, Salmos 26, no versículo 6, a palavra de Deus diz: e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ao redor do teu altar. Tem como colocar a imagem que eu pedi para projetar? Isso. Pastor, o que tem a ver essa imagem conosco? Essa era a visão que Davi tinha. Esse era o altar do Senhor. Pastor, onde que estava o altar? Ali onde aqueles homens estavam em volta. Isso, onde ele está ali marcando. Ali era o altar do holocausto. Não sei se você observar, você consegue observar, mas na entrada aqui do tabernáculo, havia 4 portas. Essas 4 portas, elas simbolizam o Evangelho de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, é os evangelhos que estão aqui para que nós pudéssemos conhecer a Cristo. Mas o que acontecia ao redor do altar? É sobre isso que eu vim compartilhar com você. Eu vim aqui para que você possa nessa noite experimentar do Senhor na sua vida, para que você possa viver essa vida abundante, essa vida que nós podemos experimentar, essa vida que Davi vivia. Alguém pode falar, pastor, como assim? Você sabe, o altar, nele havia no altar de bronze. O altar ele era todo de bronze. E ali o fogo vinha e consumia o holocausto. Mas você sabe, o bronze mesmo era um negócio tão resistente, porque ele era tão forte que ele não acabava. Alguém pode falar, pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver com Cristo. Jesus, ele é como esse altar de bronze, ele absolveu todo o julgamento de Deus, ele suportou toda a condenação, para que eu e você pudéssemos andar e vivermos em novidade de vida. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:1, agora pois, Romanos 8:1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Preste atenção. Essa era a revelação de Davi. Qual que era a revelação de Davi? Ele queria estar ao redor do altar do Senhor. O tabernáculo, ele deveria ser montado. É tão impressionante, volta lá na imagem. O altar deveria ser montado para o lado leste, para o nascente do sol. Alguém pode falar, pastor, por que ele era apontado para o nascente do sol? Porque na manhã, quando o sol surgia, o sol brilhava sobre o altar. Alguém pode perguntar, pastor, o que é isso então? O que Davi, ele viu e nós precisamos ver nessa noite? E eu quero, portanto, a partir daqui compartilhar com você os 4 lados do altar, para que você possa tomar posse de cada um desses lados na sua vida. Alguém pode perguntar, como assim? Como tomar posse na minha vida? É isso mesmo. O primeiro lado, então quando você entrava no altar, estava o lado norte. É tão interessante porque lá em Jeremias, projeta para mim, Jeremias capítulo 1, versículo 14. Isso. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 1,14: disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Alguém pode perguntar, pastor, o que acontecia no lado norte? O lado norte era onde o cordeiro ele era morto. Era justamente desse lado, do lado do norte do altar, onde a morte era concretizada. Alguém pode perguntar, pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, porque a vida da igreja começa na cruz de Cristo. Alguém pode dizer amém? A nossa vida começa com a morte do Senhor, com a morte do Cordeiro.
Eu quero que você entenda, quando eu digo para você que você precisa fazer do cursão, não é simplesmente para você fazer um curso, mas para que você possa ter revelação de Cristo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, para que você possa viver uma vida abundante. Mas alguém pode perguntar: pastor, como assim? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitos estudos, muitos ensinos aí fora a respeito de Cristo. Muitos estão agora mesmo falando que Jesus foi um psicólogo, Jesus foi um grande professor, um grande coach. Ninguém liderou como Jesus, ninguém foi como Jesus. E é muito bonito ouvir esses ensinos, é muito interessante. Alguém vai falar: não, ele foi um grande médico, porque por onde ele passou, ele curou. Olha, eu vou te falar uma coisa, está tudo certo, mas essa não é a verdade do Evangelho. Essa não é a verdade do centro do Evangelho. Porque na maioria desses lugares eles não pregam a cruz de Cristo. Porque toda a vida cristã ela começa com a cruz de Cristo. É Cristo vindo morrer no meu e no seu lugar. Portanto, tudo que é pregado fora da cruz, eu quero te falar, isso é uma doutrina falsa. Esse não é o verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque nós só podemos experimentar da graça em Cristo Jesus. E você sabe, a primeira coisa que o texto diz é que o mal vinha pelo norte. Talvez você não saiba, mas os inimigos de Israel, todos eles atacavam Israel pelo norte. Pelo norte. Eu estou te contando isso porque é do norte que vem todo o mal. Mas quando Jesus veio e morreu uma vez por todas, ele pagou o preço por toda a dívida, todo o pecado do homem. Alguém pode dizer amém? Quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava dizendo: basta, basta. Não tem mais legalidade, não tem mais autoridade. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele tomou o meu e o seu lugar, para que nós pudéssemos viver uma nova vida, uma vida abundante. Tudo que o Senhor quer é que você viva essa vida. Estava ouvindo? Pastor Leandro aqui orando, e ele estava falando de unção. Eu já recebi várias mensagens aqui dos irmãos falando: pastor, que unção, que poder, que vida, que ambiente é esse? Olha, eu vou te contar algo. Eu vou te contar algo que você precisa tomar posse. A sua vida vitoriosa, ela começa em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não entendo, eu não compreendo essas coisas, depende de mim. Não, depende de você tomar posse da morte de Jesus. Por quê? Porque ele pagou o preço por tudo. Talvez você esteja aqui passando por dificuldade financeira. Eu quero dizer para você, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Coloca para mim, 2 Coríntios 8, 9. Olha o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. 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 Eu quero dizer para você, há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Há uma prosperidade de Deus para você em nome de Jesus. Mas alguém pode falar: pastor, é porque você não sabe o que eu estou sofrendo, você não sabe as lutas que eu estou enfrentando. Amém, está tudo certo, mas eu vim aqui te provar nessa noite, que Jesus pagou um preço por ela também. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, olha que texto poderoso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Livramento. Eu gosto desse texto, na versão A Mensagem. Olha o que a palavra de Deus diz, não tem como projetar. Mas na versão A Mensagem diz o seguinte: nenhuma tentação, nenhum teste que surja no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além dos limites, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer
a tentação. Vira para o irmão do seu lado e fala: o Senhor está com você. E Ele vai te ajudar a vencer os testes, as tentações. Quero dizer para você, talvez você chegou aqui enfermo. Talvez você esteja agora mesmo com uma enfermidade, com uma doença. O que a palavra de Deus diz lá em Isaías 53? Certamente, 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 Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Por isso, você pode repreender agora mesmo da sua vida. Não tem poder. Não tem poder. Alguém pode falar: pastor, o que aconteceu ali na cruz? Vou te dizer, Ele não apenas levou sua condenação, mas Ele levou todo o histórico de pecado. Todo histórico de pecado. Você precisa entender, o problema começou lá no Éden. Junto com a queda, veio todo tipo de enfermidades, doenças, todo o mal sobre a humanidade. Mas agora em Cristo Jesus, você pode verdadeiramente andar em novidade de vida. Alguém pode dizer amém? Agora você pode desfrutar dessa vida abundante. Tudo foi resolvido. Cada necessidade foi suprida. Você pode agora mesmo entrar na posse da bênção do Senhor, porque Ele morreu no seu lugar. Alguém pode dizer amém? Esse é o primeiro lado. Esse é o primeiro lado. É o lado que detém o mal na sua vida. É o lado que impede que o mal chegue. Porque se Cristo morreu, se o Cordeiro morreu no seu lugar, agora o diabo não pode mais te acusar. O diabo não pode mais impedir você de ser abençoado. Alguém pode dizer amém? Mas aí você entra no segundo lado. Pastor, qual que é o lado? É o lado oriental, é o lado leste. Pastor, o que acontecia no lado leste? O lado leste era justamente o lado da entrada. É o lado onde era depositada as cinzas. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Levítico, capítulo 1, versículo 16. Levíticos capítulo 1, versículo 16. E o texto diz, bom, talvez você não vai entender. Volta no versículo 15, que aí fica mais claro para você. Todo o capítulo 1 de Levíticos, na verdade, fala sobre o holocausto. E aqui o sacerdote, olha o que o texto diz. O sacerdote o trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Versículo 16. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Pastor, o que a cinza tem a ver conosco? É sobre isso que eu quero falar com você. Preste atenção. Desse lugar, você via o acesso ao tabernáculo. Desse lugar, você contemplava a entrada do tabernáculo. Mas era nesse lugar onde era depositado as cinzas. O que a cinza simboliza para nós? A obra consumada. A obra consumada. No final de ser imolado o cordeiro, agora ele era queimado no altar. E quando terminava de queimar, as cinzas eram lançadas fora. Alguém pode perguntar: pastor, o que significa isso? Significa que agora, uma vez que é cinza, não tem mais nada para ser consumido. Nada. O fogo terminou a obra. Completou a obra. Se completou a obra, preste atenção, já não existe mais culpa, já não existe mais condenação, já não existe mais pecado. Por quê? Porque agora tudo é cinza. Você está comigo nessa noite? Pastor, explica melhor isso para mim. Deixa eu te contar. Pensa agora um homem, ele acorda, e ele vai agora diante do sacerdote, e ele leva o cordeiro, sem defeito. Não sei se você lembra como que era. Ele levava o cordeiro, o sacerdote então, ele avaliava o cordeiro, ele checava se aquele cordeiro, ele era puro. Uma vez que ele dava o ok para o cordeiro, agora o homem que era pecador, ele tinha que vir e colocar a mão sobre a face do cordeiro. Quando ele fazia isso, toda a impureza do homem passava para o cordeiro, que agora seria imolado e seria queimado. Você está comigo? Essa era a obra que acontecia naquele lugar, diante do altar.
era a forma do homem se purificar. Mas aí o que acontecia? Vamos imaginar. Pensa comigo. Esse homem agora ele vai embora para casa. E ele vai embora no final da tarde. E o diabo começa a lançar na cabeça dele: sua obra não foi aceita. O sacrifício não foi aceito. Você não fez o suficiente. Você não comportou o suficiente. Você não fez da maneira correta. Imagina esse homem agora, quando chega à noite, ele vai deitar. Imagina a acusação na cabeça dele. Porque é assim que o diabo tenta dia e noite contra você. O diabo ele quer te condenar. A Bíblia fala que ele é como um leão que ruge procurando uma brecha. Qual que é a brecha que ele quer? Que você aceite que você não é merecedor. Que você aceite que a obra não é consumada. Porque o diabo sabe. Ele sabe que se você tiver revelação da obra consumada, ele já não terá mais espaço na sua vida. Ele sabe que se você tiver revelação da obra consumada, ele vai ter que ser lançado fora. Mas imagina esse homem, passou a noite cheio de tribulação. Mas quando ele amanhece, ele vai até o local do altar. E quando ele entra naquele lugar, ele não encontra mais o cordeiro, mas agora ele encontra as cinzas. Pastor, o que significa essas cinzas? Preste atenção. Significa a obra consumada. A obra consumada. Já não existe mais separação. Pelo contrário, agora esse homem ele pode se aproximar de Deus, porque agora ele é lavado, ele foi justificado. Todas as vezes que ele agora se aproxima de Deus, ele precisa lembrar das cinzas. Eu estou te contando isso porque essa é a mensagem da obra consumada. Quando você entende isso, você tem revelação, a mesma revelação que Davi teve. Alguém pode perguntar: pastor, qual que foi a revelação de Davi? Você sabe, não está aí na sua revista, mas você pode anotar lá no Salmos capítulo 20, versículo 3 e 4. Eu quero ler com você porque é tão poderoso isso. Não está na sua Bíblia. Lá no Salmos capítulo 20, versículo 3, olha o que Davi falou para o Senhor. Lembra, Senhor, lembra de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Sabe, é tão profético isso, é tão profético isso. É Davi chegando diante do Senhor e fala assim: não olha para mim, não olha para as minhas falhas, mas Senhor, aceita os holocaustos, aceita cada oferta que foi dada no altar. Mas ele não para por aí, olha aqui que ele diz no versículo 4: conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Você sabe, imediatamente passa no meu coração: eu é que sei pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. É isso que Davi estava pedindo. Senhor, realiza o desejo do seu coração. Nós somos puros, não há sujeira, já não há mais culpa, já não há mais condenação. Por isso, Senhor, olha, haja conforme o desejo do teu coração. Nos abençoe, Senhor. Alguém pode dizer amém neste lugar? Oh, irmãos, é da vontade do Senhor que você viva essa verdade. É da vontade do Senhor que você experimente dele todos os dias na sua vida. Mas você sabe, é tão profundo isso, porque se você voltar lá em Levíticos no capítulo 1, no versículo 16, quando você clicar na palavra cinzas, se você entrar no Strongs e procurar pela palavra cinzas, ela significa literalmente unção. E pasmem, esse termo geralmente ele era usado para unção, mas em hebraico significa Machia, que vem de Hamashia. Está falhando, sério. Posso pegar o outro? Vou pegar o outro. Pastor, som. O que eu quero te provar nessa noite? Que quando você permite,
quando você toma posse da obra consumada, quando você toma posse das cinzas do cordeiro que foi morto, que foi imolado, agora uma unção virá sobre a sua vida. Deixa eu te contar, você sabe o que está acontecendo aqui hoje? Você sabe o que aconteceu aqui na hora do louvor? E nós vamos louvar mais um pouquinho nessa noite, alguém pode dizer amém? Quando vem um cantor internacional assim, você tem que aproveitar ele. Você está comigo? Felipe falou para mim, abre um parênteses. Bom, primeiro, ele não está aqui, mas eu vou cobrar depois, que ele falou que vai fazer uma vigília. Foi ou não foi? Eu estava ali, eu vi, eu vou cobrar. Os meninos estão ali, eu vou cobrar. Mas ele desceu aqui, ele falou para mim algo, ele falou, pastor, todo domingo é assim? Eu falei, quase. Eu falei, todo domingo tem muita unção, mas hoje você extrapolou. Hoje você me trouxe um problema. Ele falou, qual o problema, pastor? Eu falei, porque domingo que vem eu vou querer a mesma unção que tinha aqui hoje. Eu falei, então você vai ter que voltar mais vezes. Ele falou, eu vou voltar. Alguém está comigo nessa noite? Preste atenção, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante ter adoradores cheios de unção. É muito importante ter um ambiente liberado. Mas você sabe por que esse ambiente é liberado? Deixa eu te contar. Por sua causa. Por sua causa. Sabe quem que adora? Sabe quem que louva? Sabe quem que glorifica? É quem não está debaixo de condenação. É quem chega aqui e não fica olhando para os seus pecados. É quem chega aqui e ele toma posse da obra consumada. Eu estou te falando porque todas as vezes que você vier para cá, venha nessa graça, venha na certeza de que você é filho amado, justificado, perdoado em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Essa é a unção, essa é a unção de Deus. É a unção que Ele quer fluir na sua vida. Mas alguém pode perguntar, pastor, você está falando aí, você falou de um lado, você falou que da obra do cordeiro, agora você falou, esse cordeiro agora, ele agora foi queimado e virou cinzas, significa obra consumada. Qual que é o outro lado? O outro lado é o lado sul. Pastor, o que significa o lado sul? Você sabe que é mais poderoso ainda, porque Ezequiel, ele teve uma visão do futuro. Ele viu algo espiritual. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Qual que é a verdade que nós podemos aprender a respeito do lado sul? E o texto então nos diz, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Pastor, o que Ezequiel viu? Ele viu as águas surgindo do lado sul. Pastor, o que está acontecendo aqui? O que eu preciso aprender aqui? Vou voltar a recapitular com você. Quando você chega diante aqui do altar e você vai para o lado, você vai ver uma obra consumada. É o cordeiro que foi morto no nosso lugar. Uma vez que você compreende, uma vez que você entende e você toma posse do cordeiro morto na sua vida, que é Cristo, deixa eu te falar uma coisa. Você agora pode contemplar as cinzas. Pastor, o que é contemplar as cinzas? É você tomar posse agora da obra consumada. É você não mais ser alguém que vive lutando para agradar a Deus. Você não vive mais uma batalha ferrenha, tentando fazer para merecer. Pelo contrário, é como eu acabei de anunciar aqui para você. Você vem debaixo dessa fé, debaixo dessa graça. E isso é o que importa. Não importa os seus pecados. Por quê? Porque o Senhor pagou o preço por tudo. Mas aí você chega do lado sul. Pastor, o que tem no lado sul? Você tem agora uma fonte a jorrar. São as águas do Espírito. Pastor, o que significa isso? Significa o Espírito Santo te guiando. É o Espírito Santo agora trabalhando na sua vida. Sabe que eu amo isso aqui? Porque Davi teve essa visão. Davi teve essa revelação. Davi queria andar. Ele queria estar diante do altar. É porque ele queria experimentar dos quatro lados. Ele creu no Senhor. Ele creu na obra consumada, mas agora ele queria ser guiado pelo Espírito.
Alguém pode falar, pastor, como assim? Gálatas capítulo 5, versículo 18, olha o que o texto diz. Gálatas 5, 18 diz: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Não é a lei que te rege. Em outras palavras, você precisa entender, só pode ter revelação de ser guiado pelo Espírito quem primeiro creu na morte do Senhor. Quem creu na morte do Senhor, ele tomou posse das cinzas, agora ele tomou posse da obra consumada. Portanto, agora ele pode ir para o outro lado. Qual que é o outro lado? De ser guiado pelo Espírito. É gente que agora entendeu, e ele não fica mais com consciência de pecado, pelo contrário, agora ele tem consciência de perdão. Tudo para ele agora é olhar para Cristo e não para si. Não é pelo esforço, não é pelo merecimento, pelo contrário. Ele é alguém que é guiado pelo Espírito. Pastor, o que é esse guiado pelo Espírito? Preste atenção, é gente que não fica preso ao passado. É gente que não fica preso às falhas, os erros. Pelo contrário, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigamos, avançamos para o prêmio, para a soberana vocação. Você foi chamado da parte de Deus para desfrutar dessa vida abundante. Portanto, é isso que o Senhor tem para você. É por isso que você é capaz de vir para um culto como esse e adorar com todo o seu ser, com toda a sua força, porque você não está mais debaixo de julgo, você não está mais debaixo de condenação. Agora, você, quando olha para você, você não olha e fica vendo os seus defeitos, as suas falhas, não. Você olha e vê Cristo na sua vida. Alguém pode dizer amém? Mas para encerrarmos, existe um último lado. Pastor, que lado que é esse? É o lado ocidental. Pastor, que havia no lado ocidental? Então preste atenção, aqui estava o leste, lá estava o oeste. Do lado de lá estava o tabernáculo. Tabernáculo. Preste atenção. Depois da obra feita, depois de aprender que todos os seus pecados foram perdoados, apagados, que não existe mais condenação, que não existe mais lei que te governe, o Espírito Santo agora, ele passa a te governar, ele passa a te conduzir. Alguém pode perguntar, pastor, como é que é isso? Significa que agora você não é alguém que é regido pela lei, pelo contrário, você é regido pelo Espírito. E olha, a minha oração nesse tempo, eu tenho pedido isso, eu tenho clamado a Deus, eu falo para você diante de Deus, que a cada domingo a unção cresça nesse lugar. Sabe para quê? Para que você seja um dispenseiro da graça, para que você possa falar com autoridade, para que você possa conduzir outros a Cristo. Alguém pode dizer amém? É porque na lei, perdão, na lei tudo é, não matarás, não roubarás. Mas na graça você tem um coração quebrantado. Na graça você tem um coração perdoador. Na graça seu pai aprontou, seu pai brigou, seu pai travou uma batalha com você. E no final de tudo você chega e fala, eu te amo, pai. Na graça você perdoa quem falou mal de você. Na graça você entendeu que você é um agente do reino. Você não é aquele cristão que vive de fofoca, que vive para falar mal. Mais cedo eu ouvi detratores falando mal da igreja. Eu fico com dó. Sabe por quê? É porque não sabe o que está acontecendo dentro da igreja. É gente que um dia foi da igreja, mas hoje não está na igreja. Um dia alguém errou com ele, mas ele é tão importante que ninguém pode errar com ele. E por causa disso perdeu o coração. Preste atenção.
Preste atenção. Com todo amor e carinho, como seu pastor, eu amo essa igreja. Enquanto nós estávamos orando ali, eu ajoelhei e falei: Senhor, não deixa eu perder o coração, não. Não deixa eu perder o coração da noiva. Que eu possa ter o mesmo coração de Davi. Pastor, como assim? Estou te falando porque homens vão errar. Homens vão falhar com você. Talvez o seu líder vai te chamar a atenção em público e você vai ficar envergonhado. Perdoa ele. Talvez alguém vai esquecer de você. Perdoa esse irmão. Ame esse irmão. Pastor, por que você está falando isso? Porque o quarto lado é o lado da casa de Deus, do tabernáculo. É a igreja agora congregando, tabernaculando. Alguém pode perguntar: pastor, como assim? É o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Pastor, como que a presença de Deus se manifesta? Uma coisa eu sei. Semana após semana, dezenas, centenas de pessoas que entram por essas portas não saem da mesma maneira. Semana após semana, milagres acontecem nesse lugar. Alguns vão falar: foi por causa da palavra, amém pela palavra. Alguns vão falar: foi por causa do louvor, amém pelo louvor. Mas eu tenho uma outra interpretação. Foi por causa da igreja. Foi por causa dos irmãos. São homens e mulheres que entenderam a graça, homens e mulheres que entenderam o perdão, homens e mulheres que entenderam a obra consumada, homens e mulheres que entenderam o rio do Espírito. E quando eles abrem a boca, palavras proféticas são liberadas, pessoas são curadas, há um mover que é liberado neste lugar. Muitos não compreendem, muitos não entendem, mas essa era a visão que Davi tinha. Davi tinha. Essa mesma visão que eu tenho a respeito da igreja. A cada domingo, pessoas vão entrar por essas portas e elas vão ter curas, elas vão ter milagres, elas vão ter sinais. Como eu contei no primeiro culto, um discipulador nosso, na rede adulta, na rede do pastor Antônio Cristiano. Esse irmão, nós ganhamos ele há quase 20 anos atrás. Foi líder de célula. E ontem ele mandou um vídeo para mim. Eu tinha parado na farmácia. Minha esposa foi comprar um medicamento. E quando ela voltou, eu estava em prantos. E ele contando a história dele. Ontem ele estava pregando a restauração dos sonhos. Quando ele acabou a ministração, ele mandou o vídeo para mim. E ele contando, no vídeo que ele produziu, ele falando: a minha conversão, minha primeira célula, meu primeiro discipulado, meu primeiro pastor, minha corte, meu casamento, meu primeiro apartamento, o carro dos meus sonhos, o batismo da minha mãe. E quando ele termina, a última coisa que ele mostra é o exame da esposa, anunciando a gravidez. Há pelo menos 5 anos, esse irmão tem orado, ele tem chorado juntamente com a esposa. Muitas vezes, quando nós fizemos apelo para as mulheres virem na frente, ele vinha com ela, numa atitude de fé. Tão interessante, porque ele pregou no encontro e ele falou: pastor, aqui está todo mundo chorando. E eu falei: e aqui dentro do carro eu também estou chorando. Alguém pode falar: pastor, o que é isso? Isso é ser igreja, irmãos. É isso que Davi contemplou. Davi, ele contemplou os 4 lados, porque ele entendeu que esse último lado, o lado ocidental, ele é tão importante quanto cada um. Cada um tem o seu lugar. Você precisa entender isso. A vida cristã não é uma vida sozinha.
Não, a vida que você vai lá e apronta e faz tudo de errado, preste atenção e toma atitudes estúpidas. Não. A vida cristã é a vida de comunidade. Sabe quando que nós vamos ser fortes, querida? É quando ninguém ficar para trás. É quando você entender que o seu irmão, o menor da sua célula, é importante para você sim. Mas alguém nos acusou e falou, porque eles não importam com as ovelhinhas. É igual uma música que foi lançada agora de uma moça, de uma hipocrisia. É de uma hipocrisia. Porque a tendência das pessoas malignas, mas é generalizar. Elas não veem o que os nossos líderes fazem. Elas não veem o que os discipuladores fazem. Elas não veem o que os pastores fazem. Elas não veem o que os missionários fazem. Oh, irmãos! Estou te contando algo muito sério. Sabe como é bom poder andar perto de homens e mulheres cheios do Espírito. Como é bom andar do lado de um homem de Deus, que no momento em que você menos espera, ele vem e libera uma palavra de vida, uma palavra de fé para você. Isso só acontece quando você anda junto. Isso só acontece quando você está do lado do homem de Deus, que ele flui no Espírito. Eu estou te contando porque tem gente que não valoriza essas coisas, não valoriza um cafezinho, não valoriza um almoço, não valoriza um jantar, não valoriza uma comunhão. Mas eu vim aqui para te contar. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Já estou encerrando. Mateus 18, 20, a palavra de Deus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vira para esse irmão que está do seu lado. Fala para ele, eu preciso de você. Fala para ele, a igreja precisa de você. Fique de pé no seu lugar. Pega na mão desse irmão. Pega na mão dele. Olha para cá. Os 4 lados do altar. É uma sequência. É uma sequência. Primeiro você contempla o cordeiro. O cordeiro que é morto, ele agora vai ser queimado, vai virar obra consumada. Na cruz o Senhor, no final de tudo, ele diz: está consumado. Uma vez que você toma posse da obra da cruz, agora o Espírito Santo pode vir habitar em você. E se o Espírito Santo está dentro de você, portanto agora nós podemos ser igreja. Eu quero que você ore por esse irmão, porque nós vamos ser igreja juntos. Nós vamos manifestar a obra do Cordeiro neste lugar. Nós vamos contemplar o Cordeiro neste lugar. Ore por esse irmão. Ore para que ele seja fortalecido na força do poder do Espírito. Ore para que ele receba mais do Senhor nessa hora.